Oi, gente! Vamos bater um papinho e tomar um café? Uma pausa porque o Sirius também quer participar. Dá oi, Sirius. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Aqui é o Sirius. Eu sou o neném. Diga beijo, tia Clara. Beijo, tia Clara. Esse vídeo vai especialmente pra você. Eu tenho um problema que é o seguinte, sempre que eu começo a fazer alguma coisa, eu tento sempre dar o meu melhor e fazer da melhor forma que eu consigo. E mês de maio foi muito complicado pra mim, porque eu tive pouco tempo pra me dedicar para as coisas que eu realmente gosto de fazer, pra me dedicar à leitura, a praticar atividade física, a me dedicar aqui no YouTube. E o YouTube sendo um espaço novo, eu tava super empolgada pra gravar vídeos, produzir conteúdo pra aqui, e simplesmente eu não tive tempo durante esse mês, porque eu fui engolida pelas coisas que aconteceram no trabalho e na minha vida como um todo. E isso me gerou um pouco de culpa por não conseguir fazer as coisas da forma como eu queria. E esse vídeo especificamente, eu fui pensar nele porque eu não teria conteúdo para soltar neste domingo. Eu estou gravando o vídeo dia 31 de maio e eu queria soltar um novo vídeo a cada domingo, e pro dia 1º de junho eu não teria conteúdo. E aí eu resolvi parar e falar, por que não conversar sobre a vida real, né? Já que era o que eu queria trazer um pouco pra cá de quem eu sou, mostrar um pouco da Lilian e conversar com vocês sobre a vida como um todo, bater um papo. E aí, além de pensar em conversar com vocês, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram também pra gente ter essa troca, responder algumas perguntas e dúvidas. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o seu comentário, sua curtida, comenta o que você acha sobre esses vídeos assim, sentado, conversando, um pouco mais tranquilos, sem ter tanto um roteiro mostrando a vida real ou algumas leituras. É mais realmente um bate-papo. Deixa seu comentário que eu vou adorar saber a sua opinião. E vamos a algumas perguntinhas que vocês deixaram lá na caixinha de perguntas. Uma das perguntas foi: como você administra seu trabalho com seus conteúdos para o Instagram e o YouTube? E a gente já começa falando nesse tópico que eu comecei a ouvir comentando realmente de que as coisas acontecem na vida e a gente às vezes não tem muito controle. Mas eu tento ser uma pessoa o mais organizada possível com as coisas que eu tenho. Então, durante a semana eu sempre faço meu planejamento semanal das coisas que vão ter, principalmente de agenda de trabalho, do que eu vou precisar fazer, o que eu vou precisar cobrir, das minhas demandas realmente. E em cima disso eu organizo o resto das minhas coisas. Eu sempre uso o meu planner, eu gosto de escrever, de anotar, então eu me organizo dessa forma. E o que eu tenho feito? Normalmente eu tô gravando o vídeo durante a semana aqui para o YouTube, e na sexta, no sábado, eu tento começar a editar esse material, porque como eu ainda não tenho tanta prática, leva algum tempo. Então sexta, sábado, domingo de manhã, eu já começo a editar esse material para deixar ele programado, fazer capa pro YouTube, subir os arquivos, né, baixar e tudo mais, porque leva um tempo. Então acontece dessa forma. Eu tento gravar durante a semana, os últimos dias, pertinho do final de semana, eu edito para postar, e pro Instagram eu consigo fazer com mais fluidez. Às vezes, quando sobra um tempo, eu vou gravando vídeo e editando. Lá no Instagram, eu tô querendo postar sempre 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, quarta e sexta, quarta, sexta, sábado. E aqui no YouTube eu tô postando shorts terças e quintas, e o vídeo longo no YouTube mesmo aos domingos. Então, essa é a minha organização, normalmente de postagens. E eu sempre que surge uma ideia, eu anoto onde eu tiver. Então, tem um caderninho que eu anoto algumas ideias pro YouTube quando eu sento pra realmente pensar, pro Instagram também. Anoto também no bloco de notas do celular, que tá ali mais fácil. E eu vou fazendo dessa forma. Quando surge a ideia, eu anoto e eu vou tentando me organizar com um pouco do tempo que eu tenho pra executar esse hobby, essa atividade que eu tenho. Próxima pergunta: como tá sendo a vida de YouTuber? Então, ela tá acontecendo à medida que a vida vai acontecendo também. Porque o que acontece é que eu, como eu comentei, eu gosto de me dedicar a algo que eu quero fazer, assim, e tentar dar o meu melhor. Só que às vezes a gente fica um pouco ansioso, né? Pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso aqui tá agradando? E como é algo novo, eu sempre fico com esse receio de tipo, nossa, esse vídeo não foi bem. Ele mal teve visualização. Meus vídeos aqui tem poucas visualizações porque eu tô começando agora, mas eu já fico comparando com os outros que eu postei. Nossa, por exemplo, eu postei um shorts. Um dos primeiros que eu postei deu 1.000 visualizações e o outro deu 240. E eu fiquei pensando, o que será que eu errei para esse vídeo não ter dado
certo e ele ter configurado mal. Então essa vida de youtuber, ela tá sendo engraçada e acontecendo aos pouquinhos. Eu sempre converso com as meninas lá do clube e fico comentando, né? Ai, não tenho tantos inscritos, a galera não tá assistindo, será que não tá gostando? E elas sempre ficam, calma, você tá colocando a carroça na frente dos bois. Vamos com calma, vamos fazendo as coisas aos poucos. Então eu tô tentando levar realmente como um hobby 100% e não me preocupar tanto com o retorno de visualizações, de comentários, de inscritos, porque se eu for me preocupar com isso, realmente eu vou enlouquecer. E como esse aqui não é um meio de trabalho pra mim, não desse momento, né? Caso venha acontecer no futuro, estaremos lidando com isso. Então, como isso é apenas um hobby, eu tô tentando lidar com isso como um hobby e postar o que eu gosto de consumir, o que eu acho interessante e o que eu consigo mostrar da minha vida por aqui. Aí a Anne falou assim: você poderia postar receitas pra gente, né? Babo na sua comida. Isso é uma questão, porque eu fico assim, o que será que de interessante teria pra ensinar vocês a cozinharem de comida? Porque normalmente, assim, eu faço minhas marmitas pra semana, organizo minha alimentação e uma vez ou outra eu faço alguma comidinha. Faço café da manhã, faço algum lanche, como a panqueca, que eu até mostrei em um dos vlogs aqui, que eu fiz uma panqueca de banana com com chocolatinho, né? Então, se você me acompanha lá no Instagram e acha que tem alguma comida assim que você fala, nossa, queria muito aprender a cozinhar isso, deixa aqui nos comentários que aí eu penso numa forma de trazer esse tipo de conteúdo pra cá também. Aí a Anne também perguntou qual era meu post favorito do Instagram. E assim, eu não tenho um post específico favorito, mas eu amava quando o Instagram, que era bem no começo, sabe? A gente postava muitas fotos, aquelas fotinhas elaboradas. Deixa eu tentar achar aqui, porque eu achava muito bonitinho, sabe? Eu estabelecia uma cor pro meu feed e eu fazia todas as produções de fotos e eu achava lindo, lindo, lindo nessa época aqui, que eram mais conteúdos estáticos mesmo, não tinha tantos vídeos, eu tentava manter um padrãozinho e ele teve várias versões até chegar como tá hoje, que basicamente eu ainda tento manter uma organização, mas aquela época era a que eu mais gostava. Então, não é um post, mas são vários posts de quando eu achava que a estética do perfil era muito bonitinha e eu adorava produzir essas fotos. Eu já tinha as peças certas que eu usava, tinha uma caixinha que tinha corda, flores, folhas de papel queimado, assim, que eu usava realmente para produzir as fotos e eu amava. Próxima pergunta: quais são as suas inspirações supremas? Seja vídeos, trabalhos e vida. E aqui eu fiquei até um pouco pensativa nessa pergunta, porque assim, eu não tenho grandes inspirações assim, sabe? Eu sempre vejo, tem uma galera que quando começa a faculdade fala, eu me inspiro tanto nessa profissional, acho o trabalho dela muito legal e tarará, por isso que isso me motivou a fazer o curso. Voltado pro trabalho, pro curso, eu nunca tive muito uma inspiração, assim, específica, sabe? Porque eu decidi fazer jornalismo quando tinha começado o terceiro ano e a minha vontade sempre foi fazer gastronomia. Mas gastronomia não era uma possibilidade naquela época, então eu fui procurar cursos que eu me identificava e que eu poderia fazer, né? Que daria pra eu fazer e ser legal pra mim. Então eu fui procurando, acabei caindo em vídeos de meninas que estavam fazendo jornalismo, me interessei e falei, sempre fui muito comunicativa, assim, na escola, participava sempre quando tinha peças, então fui pra esse lado do jornalismo por isso. E durante o curso, eu acho que eu não tive contato com muitos jornalistas, assim, grandes que marcaram a história pra, de fato, eu falar, nossa, essa é a minha inspiração. Então, no trabalho, realmente eu não tenho muito. Na vida, a minha inspiração pra vida são minhas avós e minha mãe. Nenhum nome famoso ou grande são elas. As mulheres que vieram antes de mim fizeram essa trajetória para eu chegar aonde eu estou. E em vídeos tem duas que eu gosto muito. Aqui no YouTube eu gosto muito de acompanhar os vídeos da Letícia Luger. Eu acho a estética dos vídeos dela e a forma como ela leva a vida muito legal. Sempre gosto muito de assistir, sempre tô em dia com os vídeos do canal dela. Me inspiro muito na forma como ela edita, como ela grava. E lá pro Instagram eu gosto particularmente dos vídeos da Hannah Franklin, que foi uma pessoa até que eu encontrei assim no trabalho. Teve um evento no começo de abril que eu tive a oportunidade de ver uma das palestras dela e tirar foto, tietar, fazer toda aquela parte de tietagem que eu gostei bastante. Eu gosto de acompanhar a forma de edição dos vídeos dela, da forma como ela trabalha nos vídeos, a questão da tensão, de transição. Então eu acho legal e gosto de acompanhar.
E essas seriam as minhas inspirações. Quando o irmão do Sirius vem. E o irmão do Sirius talvez venha aí, vem aí. Mais um pet, tá, galera? Tem irmãozinhos humanos. Porque o pai do Sirius faz umas 2 semanas que o que ele mais fala é: nossa, mas o Sirius quer tanto ter um irmão. Olha que bonitinho esse filhote. E manda fotos de filhote. E fala em ter mais um cachorrinho e tudo mais. Ai, talvez esse garoto mimadozinho tenha que dividir a atenção com mais um irmãozinho em breve. Mas isso serão cenas dos próximos capítulos. Qual vocês acham que deveria ser o nome do próximo cachorrinho da gente? Provavelmente vai ser mais um menininho. A gente tem um nome pra quando a gente estiver morando em uma casa no futuro, que o Júnior quer ter vários cachorros. Mas aqui no apartamento vai ser mais um pequenininho também. E deixem dicas de nomes aí. Sirius é de Sirius Black, só que o nosso é Sirius Red, de Harry Potter, porque aqui temos 2 nerds nessa casa. A Anne também disse, só queria um lanchinho da tarde com muita conversa aí. Amiga, por favor, venha. Aqui eu tenho a minha cafeteria particular, né? Porque eu tenho meu espaço aqui, minha salinha de jantar, que parece uma cafeteria de shopping. E ela tá pronta, preparada, esperando vocês pra gente bater um papo, comer comidinhas deliciosas e conversar a tarde inteira. Só venha, só venha. Só chega aqui batendo na minha porta que eu já estou pronta. A Clara, a Ari e a Larissa perguntou quais foram as melhores leituras desse ano e se eu tive algum favorito. E esse ano, eu tava até dando uma olhada no meu Scooby. Esse ano eu li 23 livros. Esse mês de maio me gongou um pouquinho. Mas leituras 5 estrelas, eu só tive 2. E eu falei delas em todos os lugares possíveis e imagináveis que eu poderia. A primeira foi A Casa do Macerulho. Olha o tanto de marcação, galera. Perfeitinho, maravilhoso. Mais um Cozy Fantasy que entrou pros meus favoritos aí, que mereceu 5 estrelas, assim, sem nem titubear, porque eu gostei do começo ao fim. Tem vídeo falando sobre ele aqui. E eu amei, amei, amei. Maravilhoso, 5 estrelas. E eu preciso de mais livros nesse estilo. Se você tem aí indicação, deixa aqui no comentário, porque eu preciso estar mais perto de leituras que me fazem sentir bem, que me fazem uma leitura ávida, apaixonada pelo livro e por ter essa vontade de realmente desbravar uma história. E o outro livro também foi Louco por Livros, que eu também dei 5 estrelas e foi um dos meus favoritos também desse ano. Tá nos meus favoritos dos livros da Emily Henry que eu já li. E aqui eu me identifiquei muito com os protagonistas. Também tem, em um dos vlogs eu falo especificamente sobre esse livro. Tem um short falando sobre esse livro também aqui no YouTube. Porque, minha gente, todo canto que eu pude falar sobre esse livro, eu estava falando. De tanto que ele mexeu comigo e do tanto que eu gostei dessa história. E assim, sem defeitos, perfeito e maravilhoso. Também teve uma pergunta que foi: qual foi o livro que você adorou e que te fez lembrar de algum momento ou fase da sua vida? Como eu estou com esse aqui em mãos, e é uma das minhas leituras mais recentes, é um dos livros também que eu tenho essa recordação mais viva, assim. Mas nesse livro aqui, o protagonista masculino, ele é de uma cidadezinha do interior, mas ele mora na capital. E sempre que ele volta pro interior, ele tem uma sensação como se ele tivesse um pouco enclausurado. E esse momento atual da minha vida que eu estou passando, eu me sinto dessa forma. Porque eu até comentei no vídeo que eu comento mais especificamente sobre essa leitura, que depois que eu vim pra capital, eu consegui me desenvolver muito e eu consegui me desprender de algumas amarras particulares minhas que eu tinha quando eu estava lá no interior. E para Viçosa sempre é um assunto um pouco delicado para mim, porque eu me sinto um pouco presa e um pouco lembrando de quem eu era quando eu estava lá. E aí isso me deixa com esse sentimento de trava um pouco. Isso, inclusive, é algo que eu estou trabalhando na terapia, né? A gente vem evoluindo nessa questão. Mas esse foi um livro que me lembrou de uma fase da minha vida que, inclusive, é essa que eu estou vivendo. Então, pra você ver, né? Esse livro mexeu comigo de várias formas possíveis e imagináveis. Eu gostei dessa pergunta que a Ali fez. Além dos vlogs que eu amo, pretende colocar outros quadros no perfil? Então, eu tô organizando os vídeos aqui em algumas playlists. E aí, algumas ideias que eu tive, né? Tem os vlogs, que é algo que eu gosto de consumir, que foi basicamente
a ideia inicial para trazer aqui pro perfil, de mostrar um pouco mais dessa rotina, de ter um espaço para conversar e tudo mais. Então eu pretendo continuar com os vlogs e fazendo sempre. Tem os conteúdos voltados mais para literatura, para leitura, para essa parte da minha vida também que é muito presente e que eu gosto de fazer. Inclusive, neste momento eu estou gravando um vlog de leitura. Então, tem essa parte também de leituras aqui. Aí, de quadros especificamente, o que é que eu tenho vontade de falar voltado para leitura? Vlogs de leitura, porque eu acho que eu consigo trabalhar um pouco mais, mostrar minhas reações em tempo real quando eu estiver lendo ali. Fazer quadros de recap do mês, sabe? Assim, de falar quais foram os livros, as notas que eu dei, fazer um resumão realmente das minhas leituras, trazer esse lead do mês. Eu tenho também vontade de fazer uns conteúdos, tipo, de ranquear livros, fazer aqueles conteúdos de semestre, sabe? Que você ranqueia os livros que você leu em tipo bom, ruim, médio, fazer algumas dessas tags assim, mostrar um pouco mais dessas leituras. Uma pessoa também que eu me inspiro muito em vídeos, né, mas agora voltado mais para leituras, é Natami, do Resenha dos Sonhos. Eu gosto muito do tipo de conteúdo que ela produz e eu sempre tô acompanhando os vídeos que ela posta, então voltado para leitura teriam esses. Eu quero também ter quadros mais voltados para conversa realmente da vida, de tudo um pouco, como eu tô fazendo esse agora, então seria uma conversinha com um café e conversa, um espaço assim pra gente trocar questões que às vezes passam um pouco batida no dia a dia. E se vocês também tiverem ideias de conteúdos e indicações de quadros interessantes que eu posso trazer pra cá, vocês podem comentar, que eu vou também estar sempre por dentro dos comentários, o que é que vocês querem. Porque às vezes o que acontece é que você fica muito assim, ai, mas será que isso aqui tem gente que quer saber? Tem gente que quer acompanhar? Será que isso é interessante? Por exemplo, da minha organização de trabalho. É interessante mostrar isso. Ou mostrar um pedaço do trabalho que eu exerço. As minhas coisas com a casa, que eu gosto de ter sempre a casa, manter a casa arrumadinha. Então, assim, ai, como eu faço pra organizar e manter a casa limpinha, organizada durante a semana, no meio disso tudo? São conteúdos que seriam interessantes falar por aqui. Então, às vezes, como eu fico um pouco com o pé atrás de saber realmente o que funcionaria pra cá, mas ideias não me faltam. A palhaça da Letícia perguntou se eu a amo. E eu não amo não, que ela tá postando por aí que ela tem melhores amigas, entendeu? Fazendo declarações e ela tá de castigo. Tô brincando. Beijo. E essas foram as perguntinhas que vocês deixaram lá na caixinha do Instagram. Eu adorei responder, adorei conversar um pouquinho com vocês aqui. Espero também que tenha essa troca aqui nos comentários, de a gente bater esse papo, de vocês conversarem comigo também. Curta esse vídeo, comenta, manda esse canal para um amigo, compartilha esse vídeo com alguém da família, pra gente crescer aqui também no YouTube. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um beijão e até a próxima.